A cantora Isadora Pompeu ela fez uma declaração que incomodou a turma da Parede Preta. Ela falou sobre a questão de a gente ficar tentando enfeitar a igreja de diversas formas para tentar atrair o jovem. Teve declaração até do pastor André Fernandes rebatendo o que ela disse, mas eu vou colocar aqui a fala dela para a gente poder falar a respeito também dessa questão. Você acha que vale tudo para evangelizar os jovens, para atrair os jovens para a igreja? Você acha que convém a igreja pintar a parede preta, colocar luz, fumaça, fazer aquele show pensando em atrair os jovens? Vamos ouvir o que ela disse. A gente tem tentado enfeitar a igreja de tantas formas para ganhar os jovens. Vamos deixar a igreja preta e com luzes bacanas. Vamos deixar isso aqui parecido com algo que eles vivem. Mas pense comigo, se eles quisessem viver da mesma forma que vivem no mundo dentro da igreja, não procurariam a igreja, permaneceriam no mundo. Então a igreja não precisa de modernismo, a igreja não precisa de luzes, a igreja não precisa de palcos. A Isadora está se contradizendo, olha como é a tua administração. Não, a gente pode, mas não é disso que a gente precisa, não é isso que vai mudar as vidas. Se a gente entendesse que não é sobre satisfazer as pessoas, mas a gente procura tanta aprovação que na primeira pedra que jogam a gente volta atrás daquilo que dizemos. Mas a palavra de Deus não volta atrás. Eu não posso negociar o que está escrito na palavra de Deus. Quando eu leio isso, isso dói meu coração, porque isso é uma verdade. A nossa maior preocupação está em sermos aprovados e isso não está sendo. Eu concordo com a Isadora no sentido de que a gente não tem que ficar procurando aprovação. O jovem ele não deve procurar na igreja aquilo que ele tem no mundo. Por outro lado, eu sou de uma geração, quando começou a ir na igreja, eu comecei na igreja na época que o movimento da Renascer em Cristo, que era uma igreja muito conhecida aqui em São Paulo, ela fazia alguns shows nas segundas e nas sextas-feiras para atrair o jovem. E na época foi uma revolução, porque não era comum você ver igrejas tocando rock, rap, tocando músicas com estilo que era comum você ver por aí em shows por aí afora. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja assim, luzes todas apagadas, iluminação, eu lembro da banda Resgate, Oficina G3, Cats Barnea, várias bandas na época que me enchiam os olhos. E aquilo para mim no início foi muito importante porque eu via naquelas músicas, que para mim não era só o show em si, mas eu via nas músicas muito daquilo que eu vivia no meu dia a dia. Aquilo fazia parte da minha linguagem. E como alguém que vinha do mundo, que não conhecia Deus, eu passei muitos momentos ouvindo essas músicas, esses louvores que eram tocados em ritmos contemporâneos e que fizeram grande diferença para mim no meu processo de conversão. Depois de um tempo eu fui para a igreja presbiteriana, que é uma igreja completamente tradicional, não tem nada disso, e hoje eu sou pastor reformado. Eu não sou contra, e eu não acho que a gente deve ser contra qualquer tipo de movimento que pregue o evangelho. Eu acho que o grande problema hoje das paredes pretas, nessas churches, é porque muitas elas investem tanto na tecnologia, tanto na iluminação, tanto na estrutura, e às vezes se esquecem do fundamental que é o alicerce na palavra de Deus. Você pode ter todo tipo de estratégia. Já vi muita igreja evangelizando com ação social, evangelizando com levar a turma para jogar futebol, fazer um esporte, evangelizando, fazendo diversas coisas. Mas a gente nunca pode se esquecer que a parte central e fundamental do evangelismo é a palavra de Deus. E eu acredito que é disso que a Isadora está falando. A Isadora está falando sobre o que ela quer dizer nas entrelinhas, é que ela está falando sobre profundidade bíblica, que eu creio que é o que falta na maioria das igrejas hoje. Por outro lado, as igrejas reformadas, eu fico olhando muitas das presbiterianas, batistas, etc., tradicionais, o que essas igrejas têm feito para levar o evangelho para o jovem, muitas vezes o adolescente que está na igreja, muitas pessoas que nós poderíamos alcançar e a gente não tem feito nada. Que a igreja precisa despertar para isso. A igreja de Parede Preta, né, essas churches, eles têm todo o aparato do atrativo para o jovem, no sentido daquilo que é superficial, não é o mais importante. Ele é atraente aos olhos, mas aquilo não é profundo. Por outro lado, as igrejas ditas bíblicas, elas têm conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, mas pouca prática e pouca ação. Esse vídeo aqui é para a gente poder refletir no seguinte: eu queria mais igrejas que tenham uma visão evangelística corajosa, determinada, mas que se preocupem com treinamento, discipulado, capacitação,
estruturação naquilo que é profundo, é bíblico. E igrejas que são tradicionais, reformadas, igrejas históricas, mas que também tem uma visão fora da caixa. Não seja aquela geladeira fechada, todo mundo ali guardadinho dentro daquela caixinha. Mas que a gente possa ser uma luz para o mundo fora, que é para isso que a gente foi chamado como igreja. Se você quer aprender um pouco mais, eu tenho aí na descrição um link de um e-book meu. O preço está baratinho, coisa bem básica mesmo. Aí é menos que uma coxinha na padaria, mas você pode aprender um pouco mais profundamente da palavra de Deus. Tá aí o e-book, pode olhar na descrição se você quiser conhecer. Peço para você se inscrever no canal, deixa o seu like, seu comentário e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aí, concorda? Não? Deixa no comentário. Abração, Deus abençoe.